Eu vou ler em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7 ao 10. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. Essa palavra, ela não serve só para os ricos, né? Muitas vezes as pessoas leem essa palavra e entendem que Deus está falando das riquezas, né, da terra. E não só o rico, ele ama ao dinheiro, né? Não só aquele que tem muito, que ama ter muito. Mas também nós que temos pouco, muitas vezes nos perdemos no amor ao dinheiro. Eu vou contar uma experiência minha e espero que ela venha servir de exemplo para alguns. Quando meu esposo faleceu, no momento do enterro dele, e naquele momento lá que estava velando, né? Me deram a oportunidade de falar e eu falei sobre guardar, né? Sobre guardar dinheiro, sobre você o tempo todo querer economizar, porque quando eu conheci meu esposo, ele já tinha o costume de guardar dinheiro, de sempre ter uma reserva, né? E como a gente estava conquistando coisas, né? A gente guardava muito, porque porque a gente estava sempre querendo mais, né? E eu lembro que naquele ano eu eu tinha feito, na virada do ano, eu tinha feito umas orações escritas para Deus e falando tudo que eu desejava que acontecesse com a gente, né, naquele ano. Que eu falava para Deus sobre viajar com meu esposo, pois a gente tinha 9 anos de casado e ainda não tinha viajado, ainda não tinha vivido o casamento assim, né? Assim como muitas pessoas vivem, que viajam, que curtem mesmo o casamento, sabe? A nossa vida era trabalho, casa, igreja, trabalho, casa, igreja, e a gente não se preocupava em gastar, só em guardar. E nada daquilo que eu escrevi ali aconteceu, porque meu esposo adoeceu e eu pedi a cura dele, eu pedia para Deus para que a gente fosse para outros lugares, né? Viajasse. E meu esposo foi a falecer e ali naquele momento ali que ele estava sendo velado, que foi me dada a oportunidade, eu falei sobre isso. Falei sobre o casal curtir enquanto é tempo, porque eu não tinha curtido com meu esposo e olha onde ele estava agora. E essa palavra, ela me traz essa memória de volta, né? Porque nós queremos sempre ter, possuir, possuir. E a gente esquece que tudo passa, né? Tudo passa, nada é eterno aqui na Terra. E como fala o versículo 7, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Lá no caixão do meu esposo não tinha gaveta. Não dava para levar nada com ele, para ele levar nada.
Ele levou malmente a roupa do corpo. Nem sapato foi calçado nele, porque eu lembro de ter levado o sapato e alguém ter me devolvido o sapato dele. Então fica a questão da gente entender que o que é eterno nessa vida é a palavra, o que é eterno é Jesus, o que é eterno é o reino dos céus. E é nele que temos que guardar, né? No reino dos céus que temos que guardar, é do reino dos céus que temos que esperar a eternidade. Eu não digo a você que não possua, que não tenha, mas eu digo a você, não coloque o seu coração. Não coloque o seu coração porque você vai se frustrar. Você vai se frustrar porque aqui a ferrugem corrói, a traça come, né? Tudo é passageiro aqui. Sonhe sim, prospere sim, a prosperidade não é uma maldição, mas é uma bênção, porque prosperidade é dom de Deus, diz a palavra. Mas não coloque o teu coração nisso, cuide da sua família, cuide dos seus, sabe? E o cuidado muitas vezes não é possuir coisas, o cuidado muitas vezes é estar junto. E continue buscando dentro da palavra o que Deus quer da tua vida, para a tua vida. Porque muitas vezes a gente corre como se corresse atrás do vento em busca de prosperidade. E muitas vezes ela nunca virá. Às vezes virá sim, né, pelos nossos esforços, pelas nossas conquistas, mas muitas vezes ela não virá. E aí a gente passa a vida inteira frustrado porque buscamos coisas o tempo todo. Mas vamos guardar tesouro nos céus, porque lá o ladrão não rouba, lá a ferrugem não corrói, a traça não come. Lá é o lugar certo de guardar tesouro. E eu glorifico a Deus porque mesmo com essa loucura nossa, o meu esposo, ele foi servo, sabe? Ele se doou para Deus, ele buscou a Deus. Eu lembro que nos últimos dias ele só falava em céu, só em volta de Cristo, porque o coração dele não estava mais nas coisas da terra. Mas busca o Senhor enquanto se pode achar. Não busque só possuir coisas. Não busque só ter coisas. Mas busque muito mais a palavra, muito mais o reino de Deus, muito mais a oração, muito mais a busca, muito mais o particular com Deus, muito mais estar no centro da vontade dele. Em nome de Jesus. E eu falo isso porque eu faço isso. Tenho buscado muito mais reino dos céus. E parece que agora que eu desliguei o botão de possuir, é que as coisas estão vindo para a minha vida. É que as coisas estão acontecendo na minha vida. E eu glorifico a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele irá fazer. Amém? Fica com Deus. Até o próximo vídeo.